30 milhões de pessoas não podem estar erradas. Teria o Black Album transformado o Metallica na maior banda de metal de todos os tempos? Ao longo dos anos 80, o Metallica foi fundamental para remodelar a paisagem do metal, mas com seu quinto álbum auto-intitulado, também conhecido como Black Album, eles mudaram completamente o que significava ser uma banda de metal. Abandonando todos os clichês e exibicionismos que muitas vezes eram associados ao heavy metal, os Thrashers de São Francisco se concentraram inteiramente na composição, preferindo deixar a música falar. Como eu disse no vídeo anterior da história do Metallica, o Black Album é com certeza um marco na história do heavy metal. Muita gente ama esse disco e muita gente também odeia. Para alguns, esse disco foi o início do fim do Metallica. Para outros, é com certeza um sucesso absoluto no que diz respeito a uma banda e o mainstream. E é por isso que, continuando a história do Metallica, que começou naquele outro vídeo que eu vou botar nesse card que tá aqui, nós agora vamos contar a história do Black Album, porque esse álbum em particular merece um vídeo só para ele, porque foi um disco extremamente importante para a indústria e marcou uma divisão extremamente bruta na carreira do Metallica. Depois do Black Album, o Metallica nunca mais foi a mesma banda. E é por isso que nesse vídeo aqui, que é a segunda parte do vídeo da história do Metallica, nós vamos falar sobre o processo do Black Album e o que ele significou como um todo. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você por acaso não conhece o meu canal, já vai dando uma moral pro pai aqui, ó, já se inscreve no canal e deixa o seu like aí, beleza? Com o Injustice for All de 1988, o Metallica levou seu thrash épico e muitas vezes complexo ao máximo. Eles perceberam que o consenso geral era de que as músicas eram muito longas. O Metallica queria agilizar e simplificar as coisas. Eles alcançaram o teto de vidro do thrash metal e estavam prontos para esmagá-lo. E para que isso acontecesse, eles tinham que mudar. O álbum anterior, o Injustice for All, foi um grande sucesso em seus próprios termos. Ele colocou o Metallica em arenas em grande parte dos Estados Unidos, mas na primeira etapa da turnê The Major Injustice no Reino Unido, em 1988, eles estavam tocando em locais com capacidade para até 2.000 pessoas. O lançamento de One como single e o primeiro videoclipe da banda aumentaram consideravelmente seu perfil, mas a agressividade do álbum e a complexidade das músicas num estilo mais progressivo garantiram que eles ainda tivessem um apelo limitado. O Black Album tinha que ser algo totalmente diferente se eles quisessem alcançar suas ambições grandiosas de como o próprio Lars tinha a visão de que queria: enfiar o Metallica na garganta de todo mundo em todo mundo. I did all the drum tracks in a week. James did all the basic rhythms in about 4 days. Dude, we've been waiting for Kirk the whole time. Man. Yeah, fucking Kirk would get down here sitting around for 4 months waiting for him. God, fucking Hetfield. All of that guy. Depois de uma breve pausa de 9 meses em 1989, o Metallica resolveu fazer 9 shows na Europa para poder tirar a ferrugem depois desse tempo parado. Nos bastidores, James e Lars combinaram de se encontrar 2 semanas depois para começar a trabalhar o material do que viria a ser o quinto disco do Metallica. O Lars entregou pro James uma fita que eles habilitaram de The Riff Tape. A Riff Tape era exatamente o que o nome dizia, era um compilado de um monte de coisa que vinha sendo gravado nos bastidores da turnê do Injustice durante 240 sessões de shows intermináveis que eles compilaram numa fita e resolveram registrar aquelas ideias para poder começar a trabalhar um novo disco. O conteúdo dessa fita era a base do que iria dar o empurrão inicial para começar a gravar o Black Album.
2 semanas depois, James se viu fazendo a viagem de 30 minutos todos os dias até a casa de Lars em São Francisco, onde Lars havia acrescentado um pequeno estúdio de demonstração de 8 pistas nas famosas colinas da cidade. O primeiro riff de The Riff Tape foi um que Kirk havia inventado. Lars e James trabalharam até terem 7 músicas em forma de demo. Alguns, com o riff de Hammett, não tinham letra nem título. Alguns tinham título e letra estranha. Hetfield improvisava as melodias vocais misturando trechos de títulos de músicas e ideias com vários solfejos. Actually, this is the first time I ever heard anybody do this. Dentro desse conceito, dessa fita, tinham várias músicas que já eram ideias da banda há muito tempo. Dentre elas, tinha uma que já estava ali há uns 6 anos mais ou menos e tinha um conceito complexo pro Lars entender. O Lars sempre olhava para a ideia de Enter Sandman e pensava assim, cara, que porra é essa? Como o Lars foi criado na Dinamarca, para ele era muito difícil entender o conceito do Sandman. Na cabeça do Lars, o Sandman era tipo um vilão infantil que fazia crianças dormirem. E 6 anos antes, quando ele olhou para aquilo ali, a ideia dele era muito simples. Ele olhava para aquele material e dizia assim, não, cara, melhor a gente escrever alguma coisa mais do estilo metal militia. Quer dizer, os caras estavam escrevendo heavy metal o tempo todo e não estavam com a menor vontade de desacelerar. Mas acontece que as coisas tinham mudado e com aquela fita demo na mão, o Metallica estava prestes a viver um momento radical de mudança. Eles tiveram que tomar decisões fora da caixa para a gravação daquele novo disco. O Metallica precisava pensar grande. Para conseguir uma mudança tão drástica de estilo, a banda sabia que precisava de um som poderoso que tivesse um impacto poderoso. Eles conheciam apenas um produtor para entregar isso. O nome do cara era Bob Rock, e essa era a primeira pista de que o Metallica estava disposto a colocar sua reputação em risco para alcançar seus objetivos musicais. Bob era famoso por seu trabalho com Bon Jovi e The Cult, e o Metallica selecionou ele pelo som que ele capturou em Dr. Feelgood do Motley Crue. Mas quem pensou que o Metallica estava prestes a vacilar estava muito enganado. As reações de Hetfield e Lars, que a princípio foi de estranheza, refletiu muito bem como o grande mercado também via essa união. Algumas pessoas pensaram que Bob faria o Metallica soar muito comercial. O Bob tinha trabalhado com Bon Jovi e Motley Crue. Mas se Flemming Rasmussen, produtor do Metallica, até então trabalhou em um disco do Bon Jovi, o Bon Jovi de repente soaria como Metallica? O Metallica escolheu Bob porque ficaram realmente impressionados com sua produção nítida e cheia de som no álbum Sonic Temple do The Cult e no Dr. Feelgood do Motley Crue. Eles se comprometeram com os estúdios 101, um complexo fino e pouco chamativo em North Hollywood. Ajustando tudo para uma produção do tempo de gravação do novo álbum, o Metallica e o Bob tentaram transformar o lugar até se parecer com uma casa de verdade, colocando por lá tudo que fosse útil para matar o tempo: mesas de sinuca, revistas femininas, aros de basquete, pinball, sacos de pancada. Eles sabiam que ia rolar um processo bem tenso e intenso. Pro Bob Rock e pro Metallica, 101 era uma câmara de tortura, pura e simples. Quando Bob começou a trabalhar com a banda, ele começou fazendo com que a banda tocasse as músicas juntas, criando um groove e uma sensação. O método era o oposto das práticas usuais de trabalho do Metallica. Os primeiros 3 meses de pré-produção foram bem difíceis. Eles estavam desconfiados. E o Lars foi o que mais sofreu. I'm really excited about the record. I just think this is different. The other living songs, They don't exist. Right. So let's do what's best for this song. riff, right? Right. This riff sounds a lot better with the space. Boom, 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 boom. The drums go. Right? Shit in the bottom. O novo ritmo e sensação tiveram que se originar dele. Como baterista, ele construiu sua técnica em torno dos preenchimentos e floreios complexos, embelezando músicas já longas e envolventes. A ideia do Bob era bem simples e direta. Ele queria capturar a banda ao vivo de uma forma que na cabeça dele nunca tinha sido feito antes. Em outras conversas com Lars, ele já tinha dito que tinha frequentado alguns shows do Metallica e tinha percebido que o Metallica ao vivo tinha uma energia que não era capturada nas gravações de estúdio da banda. Então a ideia de se tocar ao vivo era que eles conseguissem transmitir aquela energia que vinha ao vivo da banda para dentro das gravações, como se eles conseguissem levar a banda de verdade para dentro da casa que estivesse escutando as músicas do Metallica. Ele inclusive deu como exemplo faixas como For Whom the Bell Tolls e Seek and Destroy, que segundo ele era um momento do show onde o Metallica realmente se entregava ao feeling e deixava todas as regras da música de lado. Por isso, uma das primeiras coisas que ele sugeriu para a banda para iniciar as gravações do Black Album era para que a banda se reunisse em uma sala e tocassem os 4 ao mesmo tempo e ao vivo. Não que o registro do disco fosse se tornar algo ao vivo, tudo ia continuar normalmente como sempre foi, em canais separados, mas ele queria extrair da banda a sensação que a banda tirava em cima do palco, o que de
de fato foi um fator diferencial para a gravação desse disco. O Metallica chegou a gravar alguns vídeos caseiros dos primeiros meses de pré-produção. Algumas delas apresentam Lars com os dedos colados, suor grudando o cabelo em seu rosto e ele perdendo a paciência enquanto Bob Rock pressiona ele através de inúmeros ensaios e incontáveis tomadas. Lars teve que reaprender muitas técnicas ao adaptar seu estilo às exigentes sessões de Bob Rock. Mesmo quando ele conseguiu a pureza essencial que ele e Rock estavam procurando, o produtor perfeccionista ainda insistia em mais de 40 takes para cada música. As 12 músicas do Black Album foram escritas antes deles entrarem na pré-produção, mas Bob fez um ótimo trabalho em ajudar a construir o som como um todo. Todos colocaram suas ideias na mesa. O Metallica tinha umas regras bem claras sobre o processo de composição. Isso ficou claro que o Bob Rock colocou uma barreira entre a produção do disco e o próprio Metallica, algo que nenhum produtor até então tinha feito. Normalmente os produtores que trabalhavam com Metallica apenas seguiam as regras que o próprio Metallica entregava. Isso explica, por exemplo, por que o som do Unjustice for All, de certa forma, não é legal, porque a produção não tem grave. Isso porque simplesmente o James e o Lars ficaram brincando de colocar guitarra e bateria muito alta na intenção de abafar o baixo do Jason. E o resultado não foi essa coisa incrível que a gente sabe. É um excelente disco, mas o som que foi tirado desse disco podia ser bem melhor. Nesse caso aqui, no Black Album, o Bob Rock conseguiu se impor, algo que estressou muitos caras no processo, mas que realmente deu um resultado completamente diferente do processo que o Metallica vinha fazendo desde o início da carreira. De maneira geral, James e Lars traziam as ideias e ninguém podia mexer um na ideia do outro. Nem o James podia mexer nas ideias de bateria e nem o Lars e companhia podiam mexer nas ideias de guitarra do James. Outro ponto de nítida evolução do Metallica nesse disco foram as letras. No passado, essa função atribuída a James vinha basicamente sobre assistir notícias na TV e colocar pra fora nas letras, principalmente no Unjustice for All. Nesse disco, James fez de forma mais madura, especialmente com músicas como Nothing Else Matters e Wherever My Rowan, que diziam respeito à irmandade da banda na estrada, e The Good That Failed, uma música particularmente pessoal sobre sua infância. When you start talking about your own feelings and questions about life. As paisagens sonoras que a banda e Bob Rock estavam criando, embora exuberantes e amplas, tinham uma nova simplicidade que eles almejavam. O Bob pressionou o Metallica impiedosamente, mas ele não era o único que buscava essa perfeição. Foi um processo cansativo em que eles ficaram trancados no estúdio por pouco mais de 9 meses. Durante esse período de gestação, 3 dos 4 membros, Lars, Kick e Jason, se divorciaram, dando um ar um tanto irônico ao título provisório do disco, Married to Metal. You want to hear it with vocals? Go sing it. No, my throat is really fucked up right now. Quando o Black Album finalmente foi finalizado, foi um momento de êxtase para praticamente todo mundo. Acessível, mas ainda incrivelmente pesado, reconhecidamente Metallica, mas algo totalmente diferente. Bob Rock permaneceu absolutamente meticuloso à medida que o álbum se aproximava do fim para a conclusão. Tudo era grande e pesado. Ele passava 5 horas remendando uma nota perfeitamente afinada em um solo de Kirk. As mixagens finais foram feitas em Nova York. Só Enter Sandman levou 10 dias. À medida que o tempo ocupou Bob Rock, Holiday 2 foi mixada em uma última e desesperada sessão. Isso na verdade foi meio irônico, porque o Lars e o James sentiram que essa faixa provavelmente seria o primeiro single do álbum quando eles completaram as demos iniciais no estúdio caseiro de 8 faixas de Lars. O Metallica aprendeu a dinâmica da composição desde cedo, utilizando momentos mais leves para fazer com que as partes mais pesadas soassem colossais. Bob used to be a woman. Look at tough guy. Nice hair color. Did your makeup? Bob Rock looked like 10 years ago. What we did is we tried to expand every sound to the max. We tried to get the guitars as big as possible, and the drums as big as possible, the bass as big as possible. Big and weighty. Now that I like. He does get that Hetfield God sound. O single principal e a faixa de abertura do disco, Enter Sandman, foi na verdade um pesadelo. Essa faixa na verdade é uma versão de Sandman, que traz lá a areia para poder fazer as crianças dormirem à noite. No mundo do Metallica, no entanto, a ideia do Sandman é alguma coisa mais aterrorizante. A primeira música que foi escrita e estabelecida no início da produção do Black Album tinha uma proposta bem mais simples e modelou o estilo que o Metallica iria entregar naquele disco, onde menos é mais imperava totalmente.
Enter Sandman tem um riff básico que fica se repetindo, e esse padrão é basicamente o que define esse álbum: simplicidade, peso e agressividade. Já com Nothing Else Matters, o Metallica transgrediu todos os limites que eles estabeleceram para si mesmos e todos os limites estabelecidos pela mídia e pelas expectativas do público. Eles provaram que a música pesada e poderosa podia vir através de mais de um meio. Eles adicionaram uma nova dinâmica à sua música e abriram seu apelo além do gênero. Eles o quebraram. Só depois de entregar as 12 faixas do Black Album foi que eles perceberam o quão longe de suas raízes do thrash eles tinham progredido. Bob Rock incentivou o Metallica a usar a bateria para levar cada música adiante, em vez de ficar atrás das guitarras. Foi uma técnica que impulsionou a banda à estratosfera e ajudou o Black Album a vender 600 mil cópias em sua primeira semana, alcançando o primeiro lugar em 10 países e liderando a Billboard 200 por 4 semanas. À medida que se aproximava de passar de 500 semanas na parada, o álbum auto-intitulado do Metallica se tornou o terceiro álbum mais longo do mundo. Até o momento ele vendeu cerca de 31 milhões de cópias físicas em todo o mundo e é certificado 16 vezes platina nos Estados Unidos. Pro Jason Newsted tinha um bônus a mais, né? Porque além do disco estar vendendo muito bem e ter uma estrutura de produção muito melhor, pela primeira vez você realmente consegue escutar o trabalho do cara, já que o trabalho dele no Injustice for All foi praticamente inaudível. Seria esse então, na verdade, o primeiro trabalho do Jason Newsted com Metallica? Então finalmente chegamos ao Black Album, a guitarra tá ali pesada na sua cara e o baixo tá garantindo que o peso esteja colocando ordem na casa como deve ser. Então nesse aspecto, principalmente pro Jason Newsted, foi uma grande vitória. O Metallica teve muitas discussões sobre o título do disco. Os membros consideravam chamá-lo de The Five ou usar o título de uma das músicas, mas eventualmente escolheram um homônimo porque queriam mantê-lo simples, colocando uma cobra derivada da bandeira de Gadsden no canto inferior direito. Para o lançamento inicial, ambos os emblemas foram gravados em relevo para que mal pudesse ser visto contra o fundo preto, dando ao disco homônimo Metallica o apelido de Black Album. O sucesso do Black Album foi quase instantâneo. Após seu lançamento, foi direto para o número 1 da Billboard 200, algo que era muito mais importante no início dos anos 90, quando tudo era baseado em discos físicos e vendas de CDs. Também acabou atingindo o primeiro lugar no Reino Unido, Alemanha, Canadá e Austrália, entre outros lugares, além de vender caminhões em praticamente todos os lugares. O Metallica rejeitou a ideia do Bob Rock e insistiu em lançar Harder Than Two como o primeiro single de lançamento do Black Album. Os caras tinham certeza que o tiro certo era Enter Sandman. E claro, deu tudo certo e essa faixa invadiu não só todas as rádios, como também capa de revista e tudo quanto é tipo de mídia especializada da época. E de repente o Metallica não era mais uma estrela do rock só, eles tinham acabado de se tornar mega stars. Enquanto isso, mais singles foram lançados para mais sucessos. Nothing Else Matters alcançou o número 6 no Reino Unido e na Irlanda, e Wherever My Roll alcançou o número 2 na parada Mainstream Rock Tracks. Quase todos os singles foram acompanhados por videoclipes. O filme promocional Enter Sandman, dirigido por Wayne Eason, ganhou um MTV Video Awards como melhor vídeo de rock, de 1992. Aliás, Enter Sandman foi lançado como o primeiro single do Metallica em 29 de julho de 1991, alcançou o número 16 na parada de singles da Billboard 100 e teve certificado de platina. O single seguinte, Don't Tread On Me, foi lançado promocionalmente, alcançando o número 21 nas paradas de singles da Billboard Hot Mainstream Rock Tracks. The Unforgiven foi um hit top 40, chegou ao top 10 na Austrália. De tudo que o Metallica vendeu nessa época, 5,8 milhões foram comprados em cassete. O álbum nunca vendeu menos de 1.000 cópias em uma semana e movimentou uma média semanal de 5.000 cópias em 2016. Eles venderam 31 milhões de cópias em todo o mundo em mídia física. Todos os 5 singles do Metallica, Enter Sandman, The Forgiven, Nothing Else Matters, Wherever My Roll e Sad But True, figuraram na Billboard Hot 100. O novo status levou um período de ajuste. De repente, o Metallica estava jogando em outro nível. Eles estavam jogando em uma liga diferente, fazendo shows como Guns N' Roses e U2. Isso, de certa forma, foi muito bom, porque o Metallica estava levando com eles a bandeira do heavy metal. Eles estavam, na verdade, levando o heavy metal para muito mais pessoas naquele momento ali e revolucionando o heavy metal como a gente conhecia na época. Mas, ao mesmo tempo, os fãs mais clássicos do Metallica tinham certeza que eles estavam se perdendo naquela miscelânea de mainstream. Isso meio que faz sentido, porque quando você tem uma banda nichada em uma bolha, e essa banda passa a ser acessível para todo mundo, aquela sensação de intimidade que a gente tem com a banda acaba se perdendo. E isso no mundo do heavy metal é muito comum.
Junto com as recompensas financeiras vieram as chances de fazer o que Kirk descrevia como experiências interessantes, como a turnê com Guns N' Roses em 1992. Não que algo pudesse descarrilar o rolo compressor que o Metallica se tornou naquele momento. Muitas bandas de metal sofreram durante o auge do grunge no início dos anos 90. O Nevermind surgiu apenas 1 mês e meio depois do Black Album, mas a banda já estava solidamente entrincheirada. Kirk, na verdade, acredita que a sua própria banda ajudou a pavimentar o caminho para o grunge, embora ele nunca tenha se importado com essa marca. O Kirk fala isso porque ele acredita que o som pesado do Metallica ecoando nas rádios possibilitou uma menor estranheza para sons porradas chegarem também às rádios. Smells Like Teen Spirit, para muitos ouvidos antes dos anos 90, podia soar como uma coisa nem um pouco comercial, mas como a própria Enter Sandman tocava nas rádios, tocar uma música com distorção e gritaria como era Smells Like Teen Spirit parecia ser uma coisa totalmente natural. Então bandas como Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam conseguiram ter um acesso a esse mainstream de uma forma um pouco mais suave, segundo o Kirk, graças ao trabalho que o Black Album fez na época de abrir essa trincheira para outras bandas. O Black Album na época não só confirmou o status de grande banda que o Metallica se tornou, como também colocou o Metallica numa posição de ser uma das maiores bandas da história do metal. Hoje, 3 décadas depois, o Black Album soa tão novo quanto sempre, e sua influência e impacto permanecem inalterados. De Beef a Slipknot, Bring Me The Horizon a Nickelback, as coisas simplesmente não teriam sido as mesmas sem ele. O metal americano moderno não teria o som ou o sucesso que tem sem ele, nem o próprio Metallica. Décadas depois, quantas milhares de bandas de todas as línguas, formas, cores, dialetos foram influenciadas pelo que o Metallica fez? AC/DC e Iron Maiden derrubaram as paredes, levando essa música a lugares onde nunca estiveram. Isso deu ao Metallica a chance de seguir em frente e influenciaram igualmente muitas outras depois deles. E isso, meus amigos, é muito difícil de discordar. Goste você ou não, o Black Album tem um papel fundamental na história do heavy metal mundial. E é inegável que o Metallica atingiu um status que muita banda jamais alcançou em toda a sua carreira. Gostemos ou não do Black Album, temos que admitir, o Black Album é um disco revolucionário para sua época e soube levar o nível como muitas outras bandas não conseguiram fazer. O Metallica conseguiu levar um som que poderia ser considerado apenas um heavy metal pesado, apesar de ser uma banda de thrash, para ser uma coisa muito mais radiofônica e extremamente comercial. Algo que nos anos 90 seria considerado nicho. Perto de bandas como Bon Jovi, Guns N' Roses e companhia, o Metallica estava abrindo um caminho que parecia ser impossível. Muito por isso e por vários outros motivos, obviamente, né? A gente tem que respeitar esse disco, gostemos dele ou não. E na verdade, muita gente não gosta do Black Album porque acredita que o Black Album foi a porta de entrada para o Metallica abandonar para sempre o thrash metal. E a grande verdade é que o Metallica tentou repetir essa fórmula dali para frente, mas nunca mais conseguiu realmente ser aquele impacto que o Black Album foi naquele momento ali. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua, espero que você tenha gostado da parte 2 da história do Metallica. Se você quer a parte 3, comenta aqui embaixo, eu quero a parte 3, e aí nós vamos contar a história daí pra frente, né? De Load, Reload, os álbuns seguintes até os dias de hoje. Então se você quer ver esse vídeo aí, comenta aqui embaixo que você quer assistir e bora pra parte 3, beleza? Até a próxima e valeu!